Senhoras e senhores, meninos e meninas, alunos e alunas, papais e mamães, sejam muito bem-vindos ao podcast do IMA, o podcast cívico. Vamos falar hoje sobre 7 de setembro, sobre Semana da Pátria, sobre todos os temas referentes a essa data tão especial. E hoje aqui comigo, nós temos muitas pessoas, mais até do que eu gostaria. Mentira! Francisco Daniel, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, Ricardo. Francisco Daniel, identifique-se. Você é professor de quê? Leciona para quais turmas lá no IMA? Sextos e sétimos anos. História de sexto a nono ano, ensino religioso e ensino médio, geografia. Muito bem. Tu tem tempo para dormir ainda ou tá... Pouco tempo para dormir. Legal. E agora nós temos nosso próximo convidado. Ele também é uma presença ilustre aqui hoje. Professor Daniel. Por favor, Daniel, você leciona para quais turmas, quais disciplinas? Pois nada, eu leciono espanhol do sexto ao nono ano, filosofia e sociologia para o ensino médio. Legal. E também nós temos aqui hoje a Lísian, que aí a gente tem uma surpresinha depois. Lísian, me diga quais são as suas funções lá no IMA. Então, boa tarde. Sou professora de matemática do sexto ao oitavo ano. Muito bom. E a Lísian e o Daniel formam este belíssimo casal chamado Lisiel, senhoras e senhores. O casal Lisiel, que fez muito sucesso na Semana do Estudante com uma receita mexicana, foi isso? É isso aí mesmo, mano. Fizemos uma manhã toda, né? Toda assim, na verdade foram semanas e semanas preparando. Muito né? trabalho, Muito trabalho, né? Tá, e qual foi a receita? De tudo um pouco, assim, né? Na verdade, eram coisas muito típicas lá do momento, né? Das nossas largas, inúmeras viagens, né? Muitas, México, muitas, né? isso. Pro México. Pro México, quesadillas, tacos ao pastor, tacos de ovelha, né? Pimenta vermelha, pimenta do reino, pimenta, tudo amarela, que era tipo vermelha, verde. Assim, o que tu queria a gente fazia lá no momento, Muito bem, sabe? parece que teve uma aceitação muito grande por parte dos alunos, né? Sim, senão eles reprovam, né? Eles digam, não, a gente convida eles a participarem, né? A participarem dessas atividades. Né? Muito bom. E por isso que vocês estão aqui hoje presentes, porque eu até pensei em começar o podcast de maneira diferente, mas eu acho que não poderia deixar de apresentá-los como um casal Lisiel, já que vocês fizeram tanto sucesso. Então nós temos 2 convidados ilustres formando o casal Lisiel e 2 pessoas para compor o cenário aqui, né? 2 pessoas. É mais ou menos Obrigado isso. pela parte que me toca. Eu coloquei a gente meio que no mesmo barco, assim, porque eu já te conheço, já sei que é mais ou menos isso mesmo, né? Sim. Amigo é para essas coisas. Tá, e hoje a gente vai falar sobre a Semana Cívica e teremos algumas curiosidades, mitos e verdades. Ou tudo é mito, Ou tudo é Ou tudo é verdade, ou Depende. meio a meio, não depende sei. do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, Verdade. claro. Depende E de talvez- quem escreveu a história E de quem contou também. e de quem ouviu. Exato. São Essa vários história com H pontos ou de com PH, vista. E a gente vai perceber que muito do que a gente ouviu em todos esses anos talvez não fosse bem assim, ou talvez fosse, não sei. Mas eu gostaria de começar. Temos aqui o Daniel, que ele vai. O Daniel hoje será como é que eu posso dizer? Vai ser o nosso especialista em história do Brasil. É. Qual o Francisco Daniel? Francisco Daniel. Não me Deu confunde até com uma- qualquer deu um Vai coisa. ser ruim o agora. nosso especialista. E pra gente começar a falar sobre a Semana da Independência, patriotismo e tudo mais, o casal Lisiel hoje não é bem o casal Lisiel, né? Daniel, Não. quem é você? Eu sou o que sou. Não, eu vou fazer o papel, interpretar, contar um pouco a história, que é muito interessante, né? Do senhor Dom Pedro I. Um pouco a infância, adolescência, viagens, conquistas, batalhas e um pouco mais. Você hoje, então, é o Dom Pedro I. Hoje somos Dom Pedro I. Gostei do sotaque. Gostei. Inclusive, Importante. O time de futebol que ele torcia. Sério? É. Muito bom, muito bom. Deve ser o Vasco da Gama, né? Com certeza não, né? Vamos todos cantar de coração. Eu sou torço É o meu pro- pendão. É aí, ó. Grande Lísian. E Lísian, se nós temos o Daniel hoje interpretando o Dom Pedro I, Lísian, você é quem? Pois é, gente. Eu O sou amor da minha vida. Ah! a Que lindo, né? Leopoldina. Não, coisa assim. Foi um amor não à primeira vista. Não, Depois de- não Domitila? poderia ser diferente.
Gente, não quero que fale da Domitila por aqui, muito obrigada, né, por respeito a mim, mas eu sou a Leopoldina. Você é a Leopoldina. Eu gostaria muito de contar um pouco sobre a minha vida, posso? Pode, claro, por favor, Os fique à vontade. íntimos é Léo. É Polda, depende pra quem. Me chamavam, na verdade, de Maria Leopoldina, lá da Áustria, né? Gente, olha só. Encontrar Samuel, o problema que deu, lá na Áustria. Vocês acreditam que eu nasci comecinho, lá janeiro, 22 de janeiro de 1797, em Viena. Tá velhinha, né? Eu estou um pouquinho velhinha, mas tô bem. Tô bem, tá tudo certo, né? Já resolve. Então, o meu nome completo, Leopoldina Teresa Francisca Carolina Josefa de Habsburgo Lorena e depois ainda de Bragança e Bourbon. Acreditem, era tudo isso mesmo. Daí uma coisa que eu não consigo entender. Por que eles não botaram... Por que não simplificar? Por que botar todos os nomes numa pessoa só? Daí falta pros outros? Como é que... É fácil, assim, ó, porque eu vou te explicar bem simples, né? Eu me lembro assim com meu pai, né? O João VI ele falando na época, e a mãe também, né? Não tá porque é verdade. É uma história bem... Mamãe Carol. Sim, mamãezinha, o papi também, né? O Joãozinho. Mas assim, ó, hoje, por exemplo, tu coloca o nome como? Tu pega Claudinei. Claudinei. Aí você pega o nome do pai é Cláudio, da mãe é Néia. Claudinei. Tudo Boa. junto, entendeu? Na época, o que era top? Era colocar o nome de todo mundo. Até porque nem tinha tanta gente também, né? né? Não tinha, daí tu tinha que lembrar. Aí talvez tu via um parente, tá entendendo? Aí tu, quando o cara era Rafael. Aí tu colocava já no nome também, pra lembrar dele também. Era interessante, assim, sabe? Era um ponto de vista diferente. Sim, entendi. Muito diferente. Essa coisa do Claudinei é legal. Eu até lembrei também do Walt Disney, né? Do Walt Disney. Que o pessoal assistia muito Walt Disney e daí bota o nome do filho de Walt Disney. Exatamente. Tem vários assim. Sim, e pior que não é piada, né? Coisas que acontecem. Se tem algum Walt Disney me ouvindo, por favor, desculpa. Não sei se teus pais tiveram essa intenção. De qualquer forma, é engraçado. Conviva com isso. Vamos lá. Mas continue, Leopoldina. Continue. Então, olha só. Eu já vim de uma família que era preparada para governar. Preparada. Eu sempre fui muito antenada ao meu tempo. Eu tive uma infância um pouco difícil. Porque o nosso grande Napoleão invadiu Viena 2 vezes e a nossa família teve que sair de lá 2 vezes, fugitiva de lá. E aí também faleceu minha mãe, minha madrasta. Tava num tempo um pouco difícil, né? Porém, nada poderia abalar a minha educação, porque os Habsburgos tinham isso como uma coisa muito especial, uma educação de excelência sempre. Então, eu fui estudei muito, inclusive estudei teatro para poder conversar, já saber falar com o povo. Então, eles já estavam me preparando mesmo para governar, já sabiam o que viria daqui, né, por diante, né? Daí tu entende o porquê dos teatros comigo, que ela faz ao longo do tempo, entendeu? Daí que veio, né? Já veio preparada desde a infância. Essa foi excelência acadêmica que ela fala. Pode-se dizer que a sua vida é uma peça. E a vida é uma peça. Uma peça interessante. Espero que uma peça boa, né? Mas tudo bem. Vamos continuando. Então, a minha vida... Eu tive a honra de ser uma das primeiras mulheres a estudar matemática. Linda, bela, maravilhosa matemática, porque até então só os homens estudavam matemática, achavam que só eles sabiam pensar, né? Agora eu entendi porque tu quis interpretar a Leopoldina aqui, né? Não poderia ser diferente, né? Certo. Claro, né? Estudei claro. tudo, né? Só que aí eu vivia numa sociedade que estava assim, era romantista. E também os casamentos lá eram... Como é que a gente pode dizer? Os casamentos eram já arranjados, certo, professor? Né? Por interesse. Isso, né? Isso aí. Interesses, né? Por interesse. Gravem a palavra interesse. Porém, olha só, por incrível que pareça, me dei bem. Um dia eu lá, linda, bela e formosa, lógico que sim. O que eu recebo? Cabe-se uma interpretação aí, né? Foi meio estranho. Me pagou bem. Me pagou bem pra falar dele, viu? Me pagou se bem. dar bem. Gente, um dia eu lá, no meu conforto da minha casa, e eu recebo um colar de diamantes. É a coisa mais linda desse mundo. Aí eu fui abrir, né, tipo a caixa, olhei vários diamantes gigantes, porém eu nem dei muita bola para aqueles diamantes.
Olhei mais o medalhão, porque no medalhão tinha o quê? O rosto do meu lindo e belo Dom Pedro I. Foi amor à primeira vista. Eu gostaria de ressaltar, Leopoldina, que a gente está num podcast e que a gente tem vídeo também, tá? Tem vídeo. Então, primeiro que a tua expressão visual já deixa caracterizado que tá mentindo muito, né? Ok. E segundo, que mesmo para quem ouvir só o podcast também, o pessoal vai sacar que isso não é bem verdade, né? Assim, então, não me avisaram muito do vídeo, né? Então esse teu teatro talvez não tenha ajudado muito. Gente, eu fiz teatro quando eu estudei. A história de desmistificar, né? Reza a lenda que ela tinha um grave problema de visão. Ah, é? Talvez por isso ficou tão encantada. Talvez por isso. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir, por favor. Obrigado. Não, e é tão interessante que ela recebeu aquele colar de diamantes, e os diamantes eram gigantes, eram enormes. E pensa na função. Não. Para conseguir esses diamantes. Imagina só. E eu me contentando com Fusion ultimamente. Mas tá, vamos lá, né? Continuando então. Eu só tinha olhos para o Dom Pedro. Olha só que maravilha. Eu fui de navio ao encontro dele. Navio. Chegando lá, já houve o nosso casamento. Que maravilha. Gente, olha, lembro até hoje. Que sensacional. Vocês não têm noção. Coisa de louco, né? Como foi chamado o nosso casamento mesmo? Casamento Brasileiro. Casamento brasileiro. Tanto é assim, se tu for aqui perto de Pouso Redondo, chega no Pouso Redondo, você chega ali no primeiro trevo, descendo a Roden, ali tem um restaurante brasileiro à esquerda, né? Isso. Não é brincadeira, não, vamos pensar. Mas sim, brasileiro, né? Brasileiro devido a que as comidas que se tinham, né? Isso. Qual que era a comida principal que a gente queria? Feijoada. Não, feita pelos escravos e nas cinzelas, né, professor de história? É isso, né? Exatamente. Né? Estamos indo muito bem. É isso aí. Ótimo. Então a gente teve 7 filhos. 7 filhos. 7 filhos. Foi um casamento feliz. Não tínhamos televisão, lógico que sim. Uma ilusão assim, ó. Não tem noção. E então eu, junto com o Bonifácio, que depois eu vou explicar também para vocês quem era, né? O professor também vai explicar, né? Quem era Bonifácio. E éramos conselheiros, então, do Dom Pedro I. Dom Pedro I. E Dom Pedro, hoje, você, Daniel, representando Dom Pedro, conte-me mais a sua história. Bah, sim, é uma história longa, né? Como você pode ver até pelas datas, né? Uma coisa assim um pouco, né? Mas enfim, como assim, resumidamente, mas com dados assim importantes, né? Dados importantes, né? Então eu, Dom Pedro, né? Na minha breve infância, não era uma pessoa feliz. Ah, não? Não. A vida não tava aquele 100%. Só ficou feliz depois que me conheceu? Só fiquei feliz depois ali que eu conheci ela, né? Convencida, né? Vamos lá. Não. Humilde. Teatro, essas coisas todas, matemática e tal. Mas enfim, não era uma pessoa feliz, né? Eu era, digamos assim, que eu sei, depois ele me contava as histórias e tal, odiado pela minha mãe. Mas por quê? Eu não sei, nunca falei com ela. Mas, não, se eu um dia encontrasse ela, né, eu conversaria com ela e tal. Não, a minha queridíssima e estimada mãe, não guardo nenhuma mágoa, nenhum rancor por ela, imagina. Nunca, né? A dona Carlota Joaquina, né, de Bourbon, né? E o meu papis, Dom João VI, né? Que o senhor deve conhecer ele muito bem, né? Perfeitamente. Éramos amigos. Íntimos. Jogava canastrinha, essas coisas. Torcedores do Vasco. Isso, do Vasco da Gama, né? Dali que... Ok, perfeito, né? Que pena. Mas isso o papai não me contou sobre isso, mas tudo certo, né? Então, meu irmão mais novo era Miguel, né? O Miguelzinho. Não? Gente boa, rapazinho meio travesso. Só dava uns migué. Só passava os migué pra gente, né? Mas enfim, ali a gente já tinha, digamos assim, uma certa aproximação no jardim do palácio, né? Não tinha nada pra fazer naquela época, né? O que tu fazia? Ia brincar de batalha. Brincar de batalha? Brincar. Era o tipo, não. Hoje brinca aí de ficar jogando celular. Pelo jeito devia ser uma infância feliz, assim, porque hoje vai brincar de batalha ninguém deixa. Digamos assim que era o início, né? O início, não vou dizer daquele ódio, não, mas o início de um futuro promissor. Dos jogos de interesse. Dos jogos de interesse. Eu acho bem definido. Jogos de interesse. Bem definido. Gostei dos jogos de interesse. Algo assim bem interessante pra época. Então brincávamos muito. A vozinha tava no palácio, nada por louca, gritava. Me lembro até hoje aqueles gritos, né? Ressonando por aqueles corredores gigantescos, né? Mas enfim,
né? Ali, tivemos ali, foi uma infância conturbada, como você pode perceber, né? Qualquer um de nós ficaria desmotivado, né? Mas não Dom Pedro. Não, eu desmotivado nunca. Levantava muito todo dia com compromisso, objetivo na vida, e saía ao encontro, buscava, lutava dia, porque sabia que lá no fundo do túnel eu via aquela luz, né? A luz, né? Porque assim depois eu chamava ela de luz, sabe? Pegava pouco sol também? Pegava pouco sol, dá pra ver, né? Assim, né? Aí quando faltava luz em casa, não. Mas... Legalzinho. Mas foi uma infância bem, digamos, interessante. Até como ela comentou já aqui, né? A estimada, não, a Léo, né? Até que chegou o grande dia, né? O dia D. Podemos chamar o dia D, né? Certo. O dia D, que foi aquele dia do encontro, aquela coisa assim. Encontrou top. E já casou. É que não tinha muita opção também na época, né? Aí tu que vinha cair na rede foi era peixe amor, também. foi né? amor. Não, era amor mesmo. Amor. Amor. Gastou uma nota também, né? Rapaz, pra mandar o navio, né? Tu pode mandar um navio pra chegar lá, né? Aí graças a Deus não tinha celular, não tinha nada naquela época, mandava um zap já com a foto, falava, não, já manda embora, porque você não vai buscar outra, já segue um pouco pra frente. Não, agora né? você só imagina se fosse hoje em dia, ganhar um colarzão de diamantes, e isso ia ter mais de 358 selfies, né? Você só imagina já postar nos stories, fazer essas coisas, ou coisa diferente, né? Assim, e o enxoval dela, né? E o meu enxoval? 40 caixas. 40 caixas, você só Outro imagina. barco, praticamente, né? Praticamente. Outro barco ali foi ali, né? Alugamos vários, pra né? acompanhar, O cara tinha que imagina impressionar, tá entendendo? Sim. Tinha que impressionar, daí não tinha nada a fazer, manda trazer diamante. Diamante ali. E o nosso amigo Francisco Daniel, hoje tu é o Bonifácio, é isso? Estamos aqui de Bonifácio, Pode tirar ser. dúvida. Legal. E qual foi a Patriarca tua relação com a Leopoldina, já que ela te mencionou aqui? A gente ficava nos conchava ali para a independência, colocando umas ideias na cabeça do Dom Pedro, né? Fomentando aquela coisa, um pouquinho de interesse, o que vai sobrar pra gente. Praticamente arquitetando a independência. Arquitetando a independência, Mais né? uma vez sendo humilde. Todo mundo precisa daquele empurrãozinho, né? Então Claro. até me apelidaram de patriarca da independência. O Dom Pedro não poderia decidir tudo sozinho? Lógico Ele tinha que muita não. coisa Muita pra fazer. coisa. E por falar, Muitas. E por falar aqui em independência, eu acho que a gente pode agora passar para o tema. Vamos fazer aqui uma brincadeirinha, pode ser? Pode ser? A gente vai falar agora sobre o tema desse podcast, que é mitos e verdades. Se eu ganhar, eu ganho o quê? Um automóvel. Topo. Mentira, não vai ganhar nada, não tem nada. Estamos na pandemia, deixa de ser ganancioso, seu. Agora, o primeiro mito e verdade, que eu preciso te contar isso. Isso é Conta. Não, sensacional. Por favor. Assim, muito legal. Foi assim, falaram assim, olha só, professora Lísia, né? Você pode ir lá contracenar com o Dom. Aí eu falei, o Dom Juan? Não, o Dom Pedro. Olha o que eu tenho querido, tão bom que foi o Dom Pedro, gente. Eu tô muito feliz. Época de pandemia, foi o que sobrou. Talvez foi isso, né? Mas ali já deu um mito, né? E aí já aquelas dores que ela sente ali, ainda. Começamos ali. O parto, tu tá entendendo? Sim. Aquelas outras dores. Mas é normal, faz parte. Os dois entendem de dor de parto, conversem sobre isso, tá certo. Vamos lá, senhoras e senhores, queridos alunos, queridos ouvintes e também telespectadores. Vamos para mitos e verdades sobre a independência, sobre a Semana Cívica e sobre temas relacionados ao Brasil em geral. Eu tenho aqui Francisco Daniel, você será o nosso especialista na independência, tá bom? Então a gente vai consultar você o tempo todo, tá? Tu é que vai dizer se está certo ou se está errado, se é mito ou se não é mito. E Dom Pedro... Ele vai ser os universitários. Na verdade, agora já a Lísia e o Daniel, vocês vão ter que dizer se as afirmações são corretas, se é mito ou se é verdade, tá bom? E para isso nós temos aqui uma plaquinha, senhores do vídeo, nós temos aqui uma plaquinha. Pega ali a plaquinha, ó. A gente vai dizer aqui uma afirmação. Pode até dar uma pra mim também, porque eu sei tudo, Tu sabe tudo. Cara, dá aqui pra cá. Eles estão com o script, não E vale, eu vou fazer Daniel. aqui a afirmação e vocês vão ter que dizer se é mito ou se é verdade. Eu sou Ele é um mito. Você é um...
Eu sou a verdade. É do sul, via veritas et vita. Qui est veritas. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos começar com a bandeira nacional. Muita gente, inclusive também fiquei sabendo de uma pessoa lá do IMA, não vou dizer que foi a Isolene, que disse que ela imaginava algumas coisas sobre as cores da bandeira, sobre as estrelas da bandeira, e que ela aprendeu até em forma de versinho e poesia para decorar. E depois ela descobriu que talvez não fosse bem o que ela pensava. Então vamos lá, mitos ou verdades? O verde da bandeira nacional representa as matas deste país? Mito. Isso. Quero destacar aqui que eu botei mito. Eu botei mito. Porque colou de mim. Porque eu estudei. Até então. Mas senão eu ia botar aqui, ó, verdade. Verdade. Porque eu também aprendi assim. Então, Isolene, não fica triste, não tá? Se preocupa. Não se preocupa. O senhor quer a opinião do especialista? Quero a opinião do especialista. Eu vou ali na rua chamar. Então, as cores representam as casas reais, tanto da Leopoldina quanto do Dom Pedro. Tá? O céu representa o Brasil no momento da independência, tanto que tem o verso na bandeira, lábaro estrelado. Tá? E as estrelas, os estados. Né? E a estrela que está sozinha lá acima. Mas então vamos parar um pouco por aí, porque tu já tá respondendo tudo. Espera aí, né? Outra pergunta? Espera, claro que tem, brother. Calma, claro professor, calma. Então a gente já embala, né? Já embala. Ana já vai fazendo ponte. Mas né? é para decorar, para copiar, professor? Pode copiar. Pode copiar. Pode. Tá bom. Não, beleza, pode copiar então. já no caderno ou no computador, prof? Tanto faz. Pode tatuar também. Pode tatuar? Ok. Tatua na alma para não esquecer mais. Mitologicamente... Então, muito provavelmente, quando não se tinha tanto acesso às informações, acabou se criando uma história poética ali. Né? Então, você não dá para saber muito aonde começou isso. Mas caiu no imaginário popular. Então, é uma coisa cultural. Mas, na realidade, o que nós temos ali são as cores das casas reais. Tá. Então, aí, o verde não é das matas, o amarelo não é do ouro e das riquezas. Foi algo que você mesmo mencionou, pode ter sido a falta de uma explicação lógica faz com que você explique mitologicamente. Mas o azul, sim, é do céu. Isso, mas temos que nos atentar que a parte azul ela vai entrar ali depois da proclamação da República, de 15 de novembro. Porque antes nós tínhamos na bandeira o brasão da família real. Não tinha o azul. Não tinha o azul. Perfeito. Tinha o brasão da família real. Perfeito. Mas hoje, então, nós temos as cores das casas reais e o azul do céu. Exatamente. Aí a gente vai para a parte das estrelas. Senhores e também senhora ou senhorita. Não, senhora, né? Porque Leopoldina, Dom Pedro e tal. Como Leopoldina. Tá, vamos lá. Senhores e senhora, nós temos agora as estrelas da bandeira. Verdade ou mito que aquela estrelinha que está isolada lá em cima representa o Distrito Federal? Eu botei o que eu aprendi. Tamo junto, Isolene. Pra mim é verdade. Pra você, Lisian, você botou mito. Você, Daniel, mito. Você, Francisco Daniel, botou mito. Ou seja, mito. Um idiota passando por burro aqui e o resto todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Vamos lá, o que é? Não é o Distrito Federal? Não. As estrelas representam os estados e o estado que tem o maior território no hemisfério norte é o Pará. Então, aquela estrela solitária representa o estado do Pará. Só por isso, sim. Exatamente. Mas por nada, sim. Também a posição do céu no momento da proclamação da República. Tem a faixa no céu também? Não, mas a posição das estrelas. A faixa tem um outro motivo. Qual é o motivo? Começou, agora termina, né? Qual é o motivo? Filosofia positivista que reinava na época, né? São Augusto Conte, a ordem e o progresso. E antes, o que tinha na bandeira imperial? Tinha os símbolos que remetiam ao Império Português.
Eu tenho uma dúvida. Você que é professor de história, essas coisas todas, assim, que conta bastante história, né? Que é bem legal. Essas histórias que vocês contam na sala de aula, eu acho legal, acho interessante. Né? Bem massa essas histórias, assim, sabe? Por que nos demais, nos outros países, a bandeira, o amarelo sempre é riqueza, ouro? Porque eu também aprendi, né? Escutei que o amarelo, né, da nossa bandeira, devido às riquezas que foram roubadas ou levadas para a Europa, né? Vinham aqui, pegavam as riquezas e levavam embora. Toneladas foram levadas. E por que nos outros países faz referência a essa riqueza e para nós aqui, na nossa bandeira imperial, faz referência à Casa de Habsburgo? Era uma casa imperial rica? Era uma casa poderosa. O Império Austro-Húngaro, ele foi o principal império europeu. Vocês acham que estão falando com quem? Primeira Guerra Mundial. Tu nunca me falou isso em cartas. Lógico. Eu queria saber se era golpe do baú ou não. Lógico. Na realidade, só fez um péssimo negócio casando com ele, né? No caso, sim, mas não deixar assim. A economia, né? Porque o Império Austro-Húngaro, até o findar da Primeira Guerra Mundial, politicamente, era uma força muito poderosa na Europa. Muito bem. E aí, o casal Liziel, vocês também prepararam alguns mitos e verdades. Eu quero que vocês façam perguntas aqui também. Eu sei que vocês trouxeram algumas perguntas. Lógico que sim. Mais armado que no dia da guerra lá do Ipiranga. Nós gostaríamos de saber... É que eu aprendi. Aprendeu? Aprendi, lógico. Era uma pessoa muito estudiosa. Certo. Pagava professor particular para ela, escolinha. Que o Brasil foi descoberto por acidente. Não, por acidente acontecem outras coisas, né? Outras coisas. Agora, verdade ou mito? O Brasil foi descoberto por acidente? Vocês também. Tá, mas por que mito, professor? Porque eu aprendi isso, que foi descoberto por acidente. Eu coloquei mito porque ninguém viaja tantos quilômetros no mar assim por acidente, né? Mas eles iam buscar o quê? Que pegou um vento, assim, meio... Os espanhóis já haviam descoberto algumas terras aqui. E nessas terras, muitos metais preciosos. Então já haviam alguns tratados dividindo o mundo em 2 hemisférios, entre Portugal e Espanha. Tanto que um pouco antes, Portugal pede uma revisão desse tratado. Você tinha a Bula Inter Cetera, que dividia, né, o mundo em 2 partes. E a partir daí, Portugal exige um outro tratado, o famoso Tratado de Tordesilhas. Na minha época, esse negócio era só de remédio, né? Esse negócio de bula, não tô entendendo. Os caras usavam para dividir o mundo. Que gente... Tratado além das terras. Grande explicação, professor. Tá, eu posso fazer latim faz efeito latim. Pode, Leopoldina, por favor. Vamos lá, então. Fala o que a gente aprendeu naquela época, né? Vamos lá. Primeiro, agora eu quero fazer uma pergunta para os dois, porque tu sabe, porque nós dois casamos, não sei se tu lembra. Mas eu quero saber se foi fácil ou foi difícil achar... Não, eu vou dizer, peraí. Foi fácil achar uma pessoa para celebrar o nosso casamento? Verdade ou mito? Toma. Deve ser verdade, né? Essa só o casal pode responder. Tá, ficaram 50-50, então. 50-50. Verdade, outra Deve ser verdade, nossa. Gente, foi muito, muito difícil. Vocês não têm noção. Mas por quê? Vocês só imaginam, primeira coisa é que... A complexidade primeiro, né? A complexidade, né? Olha só, imagina... Vamos lá, imagina. E outra coisa, olha só, imagina lá, o celebrante lá na frente, ele começa assim... Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Você aceita? Leopoldina, Tereza, Francisca, Carolina... Quem é que ia querer celebrar o nosso casamento? Primeiro que eles não iam conseguir nem decorar e depois que demorou horas e horas até chegar na hora do sim, né? Então, só para vocês saberem que não foi fácil arranjar alguém para fazer o nosso casamento. Essa eu não conseguiria como professor de história, porque eu já esqueci a data do meu casamento. Imagina do seu. Então, isso já faz um tempinho. É só nós que ia lembrar, até lógico. A gente tava pensando, foi importante. Lógico que foi importante ter falado, porque eu agora vou fazer questão de mandar este áudio e esse vídeo para Juliana. Por gentileza, não faça. Legal. Mas não, eu sei que é piada. Qual é a data mesmo do teu casamento, Daniel? Francisco, Daniel? Qual é?
Ele sabe, ele tá só se fazendo, Sim, gente. não, mas só Lógico brincando. que sim. 23 de agosto. 23 de agosto. Agora, Juliana, por favor, domingo. confirme. Aguardo a sua confirmação, porque ele pode ter jogado qualquer data aqui só pra dizer que... E do ano, Juliana, ele sabe também. Amiga, Lógico essas que sim. coisas a gente erra uma vez só. Entendi. Oh, e olha só, agora o professor, gostaria muito de falar com o professor que nós não chegamos a uma conclusão se o meu sogro era um homem esperto ou ele não era um homem esperto. Isso a gente gostaria de saber por que a gente pensou nisso. O papi, nosso. né? Meu O papai, Dom né? João VI Eu não vou falar, né? Porque senão fica feio. já Deixa. foi retratado aqui, inclusive, muitas vezes como um completo idiota, né? E aí é uma pergunta pertinente. Ele era, assim, completo bobão ou ele era esperto, né? Era uma pessoa esperta. Esperta, claro. Retratado de uma maneira muito pejorativa. Por quê? Né? Mas imagina ali no meio das guerras napoleônicas, os tratados, conseguir sair de Portugal, vir para transferir a capital do Império para o Brasil. Né? Então, uma pessoa muito antenada com o que estava acontecendo. Impulsiva. Impulsiva. Isso Mas me não lembro. tem nada. Me lembro porque, olha... Aquela varinha, ela vinha comendo no ar, assim, sabe? Assim, ela vinha subindo. Aquela espadada Assim, assim. sabe? Bem seca, assim, ó. Sim. Tu lembra, Dom Pedro, o que ele falou pra ti quando ele estava indo para Portugal? Antes de ir para Portugal, ele te chamou e falou: escuta aqui. Ele olhou pra mim. Mas olhou nos olhos. Nos olhos. Aquele Aquele olho azul. No fundo dos teus olhos. Os olhos. E o que ele te disse? Ele olhou Tu pra lembra mim, disso? eu olhei pra ele, nós se olhamos. Na aula de português. Professora Lígia, por favor, nós se olhamos. Nós vamos se lá. olhamos, nós se Isto. olhamos. Releva isso, professora Lígia. Não, ele na época, você tava falando quando ele me nomeou regente. Isso, Então, o papai me chamou, né? Me deixou como regente. Me deixou como regente aqui do Brasil. E proferiu aquela frase, ou aquele pensamento, né? Aquela máxima, que eu acho que fica mais bonito, aquela máxima, e falou bem assim: olha, filho, é o seguinte, se for para perder o Brasil, que seja pro meu filho. Não Exatamente. deixar pra outro, né? Pra ver como ele já era esperto. Esperto, ele Entendeu? sabia que ficaria tudo em família ali, né? Família, tá entendendo? As Era, duas né? coroas lá na família Bragança, por que não? Exato. Por que não? Lógico E que depois que ele fosse encontrar o pai maior, né? O senhor também herdaria o trono português. Se não tivesse umas brigas em família, né? Bom, família, né? A gente não vai tocar em assunto de Não, família, né? deixamos. Pô, quer passar pra próxima? Ali, O que mais você trouxe aí? Vamos lá, então. Dom Pedro estava montado num lindo cavalo e acompanhado de uma enorme comitiva. Verdade Essa aí já vem daquele quadro do Pedro Américo, né? Américo. Que, na verdade, foi retratado em 1888. É, um pouquinho depois, Muito né? depois da independência. Quase nada. Mas é a principal imagem dos livros de história e é até intuitivo, né? Quando você fala do dia da independência, da proclamação da independência, você olha para aquela imagem lá, você imagina que realmente foi aquilo lá, né? Então, tinha um monte de cavalos, puro sangue, tinha muita gente. Negro, tordilho negro. Ah, mas... Não podia com a música? Já tá. Aglomero. Aglomero. Mas a realidade foi... Mas isso é mito ou verdade? Foi. Mito ou verdade, gente? Eu Mito ou perguntei. verdade? É pra vocês, é pra vocês? Eu acho que foi É pros mito. dois, é pros dois. Só pros dois, só É, pros porque dois. nós dois, pros né? dois. Vai Vocês saber. estavam Tava lá presenciando, Foi tu. dor na coluna, toda aquela coisa Se toda, o né? senhor que fez não souber, né? Então, Eu acho que foi mito. É um mito. Porque eu trabalho hoje com fotografia e eu sei o que é Photoshop, né? Então, a fotografia também é uma mentira. E naquela época, um cara pintar um quadro tantos anos depois, ele não tava nem lá pra ver. Será que não era selfie da época? Pode ter sido. Olha só, uma selfie de 4,15 metros por 7,60. Uau. Vocês Ele só demorou imaginam- o quê? Uns 2 anos pra É pintar uma isso. câmera 2 anos, de isso mesmo. Fez a altíssima média de, resolução. de 1876 até 1878 para pintar. Uau. Então, mas aquele quadro ele tem uma certa licença poética, né? Porque a região que ele teve que transitar entre Rio e São Paulo, o Vale do Paraíba, é conhecido na geografia como mares de morro. Então, cavalos não conseguiriam transpor aquilo com facilidade. Então, eram animais mais adaptados ao terreno, ao transporte de carga. Muito provavelmente mulas, burros, né? Chamado A de gente pé não de tem a pano. certeza, mas muito provavelmente foi isso. Muito provavelmente. Foi isso. Até Meu porque Deus. ele passava de fazenda em fazenda na região tentando apoio para o ato que ia ser feito, né? Uhum.
A região era mula. Mas que preconceito depois. Não, quanto a ter sido feito com as mulas, tudo certo, meu Deus. Poxa, que isso? Eram os animais da época. Ainda hoje, muito utilizados aqui neste país. Eu tô pé da vida com o Pedro Américo. Pra que pintar cavalo no lugar de mula? Que preconceito gosta é esse de ostentar, né? Muita ostentação. Muita ostentação. Ali, né? Não, só pode, né? Porque... Mas um detalhe interessante que eu vi no quadro, que eu achei muito legal, é que ele retratou a hora em que eles estavam tirando os lenços azul e branco, né, professor? Que era de Portugal. Eles estavam tirando e jogando, sabe? Os lenços, tipo... Independência mesmo, assim. Achei uma coisa interessante. Os cavalos não deu muito certo, mas para romper o laço ali ficou ficou muito bonito no quadro, né? Ficou legal, então... né? E temos mais curiosidades sobre este mesmo ato da independência, né? Você separou mais alguma pergunta ou não? Sobre o ato. Sobre o ato da independência. Não, porque eu tenho algumas dúvidas. Vamos lá, aquele grito lá e a localização ali no Ipiranga, isso foi bem assim ou não foi bem assim? Não, é assim, ó, só desculpa, porque aqui, na verdade, Dom Pedro, ele era meio... Ele tava meio perdido, sabe? Daí ele chegou e veio lá e pediu pra mim. Ele falou, escuta aqui, tu sabe em qual rio que eu vou? Eu falei, vai lá no rio Ipiranga, entendeu? Tipo... Vai lá no Ipiranga. Lá no Ipiranga tu encontra. Vocês entenderam ou não? Tá difícil. Eu senti um leve merchan aí. Depois vem toda aquela propaganda mais atual que a gente... Eu até, inclusive no começo eu esqueci de anunciar também o nosso patrocinador, mas este podcast, além do IMA, é claro, é um oferecimento de funerária agrícola há 37 anos plantando o homem no campo. Vamos Não posso deixar também de agradecer a minha cabeleireira, né? Lógico, cabeleireira Leila, lógico, eu sempre não poderia, né, de deixar de fazer, sempre fazendo esses cachos. Os cachos caíram, mas é isso aí, vamos lá. Muito tempo com cacho, até esqueceu que tava sem, né? Tô sem cacho. Tá, mas vamos falar do grito e do local. Foi lá mesmo, foi lá no Ipiranga, ele gritou independência ou morte, e foi tudo aquilo ou também isso foi exagerado? Olha, o que se tem nas histórias é esse fato, né? Agora, como ter a certeza? Você tem ali também uma licença poética. Voltando no tempo. Você tem uma licença poética. Afinal de contas, quem escreve a história, né? Quem foi o vencedor. Então, ele tem essa licença de colocar ali o fato a partir esse negócio de licença poética, da perspectiva dele. É um documento que você tem que tirar para fazer poesia. Que coisa boa, tudo pode ser licença poética. Vou começar minhas aulas. Segundo a licença poética de Aristóteles, você pode... Mas a história é escrita a partir da ótica do vencedor, né? Então fica muito mais bonito a história do grito ali, rompendo o laço. E sobre a aglomeração, aquela multidão toda também, foi assim? Acho que tinha menos gente ali, né? Você tinha filhos de cafeicultores, a elite da época que estava dando apoio ao momento, mas não era tanta gente, principalmente os dragões da independência ali, que nem existiam ainda, mas são retratados, né? Então você tinha pessoas comuns ali em volta. E o Ipiranga ali, um riacho famoso lá na cidade de São Paulo, que hoje foi canalizado, então você não vai encontrá-lo mais. Só um monumento muito bonito marcando o local. Mas depois do monumento é lixo, é esgoto, né? É um riacho, né? Sim. Eu tava vendo, eu fui ver até algumas fotos e tal, e é deprimente, né? Porque isso demonstra claramente a importância que se dá para a história aqui no país, né? Infelizmente. Mas então não foi bem assim. Vocês têm mais curiosidade, senhoras e senhores? Na verdade, conta pra mim. Curiosidade. Eu, como Leopoldina, gostaria de ouvir da boca de um historiador, então, quem foi a primeira chefe de Estado? Por favor, se todos quiserem falar. A nossa imperatriz comandava o país nas viagens do imperador, porque ele tinha muitos assuntos sou eu. fora a corte Rio de Janeiro. Leopoldina né? é que... A guerra da Cisplatina, a questão do Uruguai, questões em outras províncias, questões do litoral paulista. Então, paramos por aí. Então, a nossa Leopoldina foi a primeira mulher a governar o Brasil. E nesse esquema todo de viagens e uma revolução que estava surgindo, aquela coisa toda, aquele clima tenso, o Dom João VI volta para Portugal, mas ele volta lá, ele já volta para Portugal, mas não governa mais, né? Não governa mais. Por quê?
porque você tem ali a questão de saúde, né? Toda a Revolução Napoleônica transforma toda a política da região. Tá? Então, você tem outra perspectiva de governo. Os liberais exigem ali a volta de uma monarquia forte. Então, ele já não vai mais... E por falar em exigência, eles também exigiam, a corte portuguesa exigia que o Dom Pedro voltasse, Dom Pedro. E você ficou. Graças a Deus. Por que eu fiquei? Por que você ficou? Por que você ficou? Por quê? Por quê? Porque fiquei... É a pergunta que não... Eu fiquei... Na verdade, Fiquei para governar. Na verdade, o Boni, né? O Boni, grande amigo, parceiro, braço direito, juntamente com a nossa estimada Leopoldina. Salve, salve. Eles me aconselhavam muito. Me aconselhavam muito. E depois tinha mais meus amigos, ficavam falando, fica e tal, fica, não, fica, vai, fica, vai. Acabei ficando. Chegou o dia que eu fiquei. Mas cabe ressaltar uma coisa, né? Fiquei no Brasil. Certo. Não com ela. No Brasil. O que aconteceu? Mas essa história de amor que começou tão linda, com pérolas, diamantes, navios e casamentos. Ocupações, trabalho. Muitas viagens. Inclusive... Territórios. Mas inclusive quando ele estava viajando, ele teve que passar por Minas, fazer assim, ele estava num trajeto. Não, e veio uma... sério, veio um comunicado de Portugal que ele ia ser rebaixado para delegado. Certo. Aí eu, como primeira chefe do Estado, que estava ali comandando tudo para variar, né, Dom Pedro? Lógico, né? Normal, né? Não, mas daí, o que aconteceu? Convoquei uma reunião de Estado e junto com o nosso querido Boni, nosso José Bonifácio... Aonde que foi a reunião? Aonde? Na? Agora. Tu não sabe? Fala agora. Não foi na fazenda? Não foi na fazenda. Não foi outra reunião? Foi outra reunião bom. essa. Então, aí a gente redigiu uma carta que... Né, então, nós dois tínhamos redigido. Por quê? Porque Leopoldina e Bonifácio tinham uma ideia muito parecida sobre política e então aconselhavam muito Dom Pedro. E foi aí que a gente redigiu a carta e quando ele recebeu a carta, então decidiu que ficava assim no Brasil, porque se ele fosse embora, ia começar a virar... praticamente uma bagunça o Brasil. Ia voltar a ser uma colônia, né? Já que o Brasil estava na categoria de império, né? Por muito tempo sediou o Império. O Rio de Janeiro foi a única capital da Europa, fora da Europa, né? Então, o Brasil voltaria a ser uma colônia, né? Muita gente defende que o Brasil começou até de maneira meio que errada, né? E que a gente tem laços históricos que influenciam a nossa vida até hoje. E aí dizem que nesse processo de ficar aqui e de ter que bancar também Portugal pelas perdas que tiveram ali com o Brasil sendo independente, aí a gente começa a ter a nossa primeira dívida externa da Inglaterra. Aí falaram assim, nossa, mudou de dono. Mudou de dono. Mas na opinião de vocês, senhores especialistas, o Brasil começa com uma dívida externa da Inglaterra, ou seja, já começa falido, né? Já começa falido, já começa ruim. Coisa de brasileiro. Se o Dom Pedro I tivesse voltado para Portugal, teria sido pior. Muito provavelmente, porque veremos a colônia, né, com os portos abertos aos ingleses. Portanto, sem a questão de desenvolvimento de alguma coisa aqui, né? Sempre dependente dos desmandos portugueses. Então, você tem um aspecto positivo ali, que é o romper laços, né? Até a gente poderia também salientar o meu cunhado, o Dom Miguel. Esse Dom Miguel, ele não era uma pessoa muito gentil, né? E ele não depois que estava à frente, né? Isto. Estava à frente do processo. Seria bem complicado, exatamente. Afinal de contas, para reconstruir Portugal após as invasões napoleônicas, você precisava do quê? E da onde tirar? Das colônias, né? Mas então, Vossa Majestade podia nos explicar por que retornou a Portugal? Bom, o retorno para Portugal, naquela época, digamos assim, o motivo era óbvio, né? O motivo era claro e óbvio, né? Primeiro, eu acho que não ia conseguir deixar um legado, né, aqui. Ademais, com a morte também, né, da estimada Leopoldina, falta de apoio e tudo mais, né? Então, à noite, no meu palácio, lá no quarto, de um beijo em cada filho, né? Ali era poucos, né? Ainda bem. Aí eu pego e vou rumo a Portugal, né? Portugal, vou à Inglaterra, ajeito o problema, arrumo o problema que eu tinha. Aquele problema de família, de família básico com o irmãozinho, volto a Portugal,
né, volto a Portugal no Palácio Não Queluz, então onde eu tive, né, a grandíssima graça de dar o primeiro, né, suspiro de vida e ao mesmo tempo o último também, né, por motivos próprios pessoais, né, morri num quarto, né, muito bonito, muito bonito, né, um quarto chamado Quarto Dom Quixote, ou Dom Quixote em espanhol, né, ele conta toda a história de Dom Quixote de la Mancha com Sancho Panza e todas essas coisas, tá? Muito bom. Mas foi bem... Lembrando que foi aos 35 anos, não chegou a 36 anos. Não chegou a 36. 24 de setembro de 34 ele faleceu. Graças a Deus que foi com 35 e pouquinho. Imagina se tivesse deixado 70 anos. Uma vida sofrida, a história seria diferente, né? Mais sofrimento, mais batalhas, mais conquistas. Sofreu desde pequeno? Desde pequeno, né? Aquele sofrimento infantil. Que legal. Infante do infante Dom Pedro. Que legal, não. Que legal, não, já que ele tá feliz, né? Falou, não, ainda bem que morri com 35, tá no né? paraíso. Pô, que legal. Né? Tá no paraíso. Não foi só com 35, chegou em 70. Graças a Deus. Que maravilha. O Brasil foi só com 35, então Imagina com 70, tá né? louco? Não ia estar Então, osso sobre osso. ele é considerado um herói nacional pelo que ele fez, pela independência e tal, e depois ele endoidou. Basicamente. Acontece. Busca pelo poder, né? Senhoras e senhores, agora encerrando o nosso podcast, agradecendo ao professor Francisco Daniel, ao Daniel e também a Lísian, os dois que formam o casal Lísian. Sempre gosto de falar, porque eu achei o nome incrível. Vocês podiam fazer muitas coisas assim, né? Vocês já estão fazendo culinária, podia fazer uma dupla musical, sertaneja ou qualquer... Mas... Shows pós-pandemia. Não. E, inclusive, quando falaram, lá vai o Lisiel vai gravar e tal, eu pensei que era uma pessoa só. E olha só, que grata surpresa, não? É uma pessoa e o Daniel. Que formam dois seres humanos, tá entendendo? Sim, há controvérsias aqui, pelo que eu já fiquei sabendo. Mas Francisco Daniel, depois desta patada, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos queridos alunos. Com uma licença poética. Uma licença poética. Uma cacetada com licença poética. Uma cacetada poética. Cacetada poética. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos falando um pouco sobre o que é ser patriota, já que a gente está no dia 7 de setembro e muitas vezes as pessoas acabam deixando um pouco de lado o significado dessa data. Outras não é que nem deixam de lado, elas nem sabem o real significado dessa data. Então a importância de parar, de refletir e de pensar neste civismo. O patriotismo, a gente fala muito do 7 de setembro, Ricardo, mas o patriotismo ele se dá no dia a dia, né? Nas questões simples, né? A honestidade, os bons atos na sociedade, a sua participação efetiva como cidadão, né? As pessoas falam, o Brasil. O Brasil é cada um de nós. Então, se a gente se tornar melhor enquanto ser humano, o Brasil vai se tornar muito melhor. Aí passa por tudo aquilo que a gente sempre diz para as pessoas, estude, fique um pouco melhor, né? Enquanto ser humano, e o resultado você vai ter em sociedade. Então, eu creio que o patriotismo a gente pode começar por aí, tá? Quanto ser humano melhor, uma sociedade melhor. É um desafio, né? É um desafio. Exato. Agora, casal Lisiel, gostaria que vocês também deixassem as suas considerações sobre este tema tão importante para a nação. Eu falo, né? Porque de exatas aí fica um pouco complicada para ela fazer uma reflexão sobre, né? Mas... Quer ler aqui o que eu fiz pra ti, não? Não, mas eu acho que quando nós falamos de patriotismo, civismo, acho que é, como o mesmo colega falou, é o dia a dia, né? O dia a dia e você ser um cidadão ativo e não um cidadão passivo, né? E em todos os campos e nas tuas responsabilidades, né? Se tu é aluno, como aluno, nas tuas responsabilidades de estudar, entregar um trabalho, uma tarefa, né? Cuidar das coisas. Você como adolescente, como pai de família, como mãe, o que for, como professor, então cada um de nós sermos, né? Pessoas ativas na sociedade e cuidar tudo aquilo que nós temos, né? E ao mesmo tempo, como o Francisco Daniel colocou muito bem, eu acho que não é só entender a história, né? Não é só entender a história, eu acho que você tem que viver aquilo, né? E comentando aqui com a professora Alice, até com a Isolene, esses dias que a gente estava lendo e pesquisando, né?
como é bonita a nossa história. Né? E é uma pena que a gente não sabe, não sabemos com tantos detalhes a história do nosso querido Brasil. É uma pena. Eu acho que é até um convite, né, para ir ler, pesquisar. Tem muito material, muitas fontes. E também você vai ser patriota nesse sentido, porque eu acho que se você é patriota, você tem que, primeira coisa, entender e saber aonde que você está. E para entender e saber, você tem que entender a história. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Nós conversamos muito essa semana sobre isso e a gente também teve... Foram muitas revelações, assim, porque muitos mitos e verdades aconteceu mesmo com a gente. Então, é uma história linda, é uma história muito bonita e, infelizmente, muitos não sabem o que estão perdendo ainda. Então, é estudar mesmo, é ver, né, falar sobre isso. A nossa história, a história do Brasil todo é uma história muito linda. É isso então, pessoas. Eu acho que fechamos por aqui. Senhores alunos, muito obrigado. Todos os ouvintes, telespectadores também. Muitíssimo obrigado por nos aturarem até aqui, né? Eu creio que deve ter sido um prazer para vocês, assim como foi pra gente. Aos convidados, muito obrigado pela participação. E a direção da escola agora, se me permitir, até o ano que vem. E não esqueçam da hashtag Lisiel. Hashtag Lisiel. Gente, de pouco terá mais coisa, vai? Até mais pra vocês. Bom 7 de setembro. Aproveitem, reflitam e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Brava gente brasileira.